pessoal, hoje aqui nós estamos aqui falando com aqui da Escola Futuro com o empresário de cultura municipal de Marabá. Oi pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar com o secretário de Cultura de Marabá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, o pessoal aqui do Grupo Futuro, participando desse podcast. E espero que eu possa tirar as dúvidas de vocês e da comunidade de uma forma geral. O que o secretário de Cultura faz? Bom, a nossa pasta, aqui a cidade de Marabá, ela é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma Secretaria Municipal de Cultura e uma fundação cultural, que no caso é a Casa da Cultura, que eu acho que vocês devem conhecer. E qual era o outro trabalho que você fazia antes de ser coordenador municipal? Tá, antes de eu ser secretário de Cultura, eu trabalhei na Fundação Casa da Cultura de Marabá. Desde que eu cheguei em Marabá, eu atuo nessa área. A Casa da Cultura, ela faz atividade relacionada à pesquisa e memória, tanto é que tem os museus que são de gestão da Fundação, lá tem um centro, tem um arquivo histórico, tem uma escola de música, enquanto que a Secretaria Municipal de Cultura, ela promove e fomenta as atividades culturais na cidade, como, por exemplo, os eventos do calendário cultural, como Carnaval, Festa Junina, Aniversário da Cidade, Réveillon, Programação Cultural de Veraneio, entre outros. Como ministrando oficina, curso, formação para todos os segmentos da cidade. Quantos anos de profissão você tem? Recentemente, agora completou 30 anos que eu estou na cidade de Marabá e 30 anos servidor público da Prefeitura Municipal de Marabá. Como que começou assim? Como que você pensou, eu quero trabalhar com isso? Tá, eu cheguei aqui no início do ano de 1994 na cidade, estudante de ensino médio, e como eu precisava trabalhar, surgiu uma vaga de estágio lá na Fundação Casa da Cultura. Aí lá eu fui trabalhar no museu, na parte de geologia e arqueologia. Aí eu também comecei a trabalhar com pesquisa de cavernas, aí isso me chamou muita atenção. Aí eu passei no concurso e fiquei por lá, fazendo pesquisas na área das ciências da geologia, da arqueologia e da espeleologia. Mapeei, ao longo de 15 anos lá, eu mapeei cerca de umas 1.000 cavidades, que são cavernas, na região da Serra das Andorinhas, na região da Serra dos Carajás, Parauapebas, Canaã. E há 15 anos eu estou na Secretaria de Cultura. Quando que você veio para Marabá? Em 1994. Eu morava em Tucuruí e a convite da minha tia vim estudar e morar aqui na cidade. Tive essa felicidade, de logo entrar na prefeitura. E você já trabalhou com alguma coisa de futebol, alguma coisa assim? Tá, ligado a futebol, eu já fui diretor do Bangu, que é o clube mais antigo, da história da cidade. Tem mais de 70 anos. E aí eu tive a felicidade de ser diretor, de colaborar com a comunidade para transformar o Bangu em patrimônio cultural da cidade, natureza e material. Tem uma lei que tombou a atividade lá do futebol do Bangu. Ele é um patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. Quais são as atividades culturais principais aqui de Marabá, além do festejo junino? A questão do calendário, o ano ele inicia na virada com o Réveillon da cidade, que nós realizamos lá na Orla. Cerca de 30 mil pessoas vão para lá para acompanhar essa virada do ano, com show artístico e show pirotécnico, que é aquela queima de fogos. Atualmente tem uma lei que proíbe aqueles fogos de estampido, a questão dos animais, de algumas pessoas também, que tem essa questão auditiva muito forte, e a gente só faz aquele show visual. Aí logo em seguida vem o carnaval. Eu acho que vocês já acompanharam que além das festas que a prefeitura promove, tem aqueles grandes arrastões, nós temos 4 grandes blocos na cidade, que é o Gaiola das Loucas, o Vai Quem Quer, o Carro de Mão e o Jegue Elétrico. Essa é a atividade do carnaval. Aí logo em seguida vem a atividade do aniversário de Marabá, que é em abril, o 5 de abril é a data que a gente
celebra a emancipação política administrativa do município. Aí logo em seguida vem o festejo junino, mas também a gente tem atividade dos grupos de divino, que até agora, de agora até agosto, eles estão fazendo essas atividades, como uma manifestação que é tombada também, né? Essa atividade do ciclo de divino. E aí logo em seguida vem o veraneio, né? Houve anos que nós tínhamos muitas atividades culturais e esportivas na praia também. Esse ano está previsto alguns shows na cidade. E tem eventos que são de gestão da prefeitura, mas tem eventos particulares, como é a questão da Expoama. Ela é realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais, né? Tem toda aquela atividade culturais, rodeio. O Círio, o nosso Círio acho que é o segundo maior do estado, é a maior manifestação que nós temos aqui na cidade, né? Com um público estimado aí de 300 mil pessoas. Esse ano ocorre, acho que é o 45º, né? Círio de Marabá. E temos também a Festa Literária, que já ocorreu aqui na cidade, que é a Feira do Livro, que é um evento regional. A gente faz uma programação de 10 dias, mas as escolas de vários municípios aqui, como Tucuruí, Conceição do Araguaia, Jacundá, participam dessas atividades. E em novembro tem a Semana da Cultura, e em dezembro o Natal Encantado, que é realizado pela paróquia da comunidade São Francisco de Assis, lá na Cidade Nova, né? Esses são os principais eventos do calendário cultural do município. E qual é a festa assim, que vão mais pessoas, que gostam mais? Tá, assim, essa festa de quantidade de dias e de público é o carnaval e o festejo junino. Esses são os dois eventos, né, que levam mais pessoas para se divertir. Mas como eu comentei, o Círio é o evento que atinge o maior número de pessoas. Esse ano está esperado 300 mil pessoas aqui na cidade para participar da atividade, que é aquele trajeto, né, do percurso que eles fazem da Marabá Pioneira até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano a expectativa é que em torno de 300 mil pessoas participem dessa manifestação que é cultural e religiosa. Você participa da organização dessas festas? A grande maioria a gente participa da organização e de outra de forma meio que indireta, porque a questão das licenças, todas são lá para a secretaria. A estrutura, de uma forma geral, é a prefeitura que disponibiliza estrutura de palco, som, iluminação, arquibancadas, as tendas, com exceção da Expoama. As demais realizações desses eventos têm um apoio da prefeitura, de uma forma, né, bem junto à organização dos eventos. E você vai para esses eventos? Sim, né? Esse é o nosso trabalho. Recentemente, eu tenho participado. Esse período junino é um dos períodos das manifestações culturais mais fortes. Os grupos eles começam a fazer ensaio desde o ano anterior, e a partir de maio eles começam a fazer essas atividades. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ir a algum desses arraiais que eles fazem em praças, nos bairros, né, nas avenidas. Ontem mesmo eu estive num evento da escola Martinho Eudílio Maia, na Folha 6. A nossa cidade hoje é uma das cidades no Brasil que tem um grande número, é uma das cidades que tem o maior número de quadrilhas juninas. Essa tradição era muito forte lá no Nordeste, mas aqui na cidade, ao longo aí de quase 4 décadas, né? Esse ano será o 37º festejo junino da cidade. E o Marabá chegou no patamar que é uma das cidades que tem o maior número de grupos juninos do Brasil. E assim a gente tem ido acompanhar esses arraiais. Amanhã nós vamos ter, no sábado, dia 8, o arraial lá no Sesc, tem o apoio da prefeitura. Tem um arraial da Esplendor-Mirim, lá na Praça Encontro dos Rios. Então a gente faz esse acompanhamento, além de estar disponibilizando, auxiliando com as licenças, alguma parte de infraestrutura. Eles gostam muito, né, que a gente esteja presente lá, prestigiando esses eventos que são realizados pela comunidade. O Museu Municipal de Marabá foi uma grande conquista? Sim, o Museu Histórico Francisco Coelho foi uma das, né, grandes conquistas aqui da cidade. Ele é administrado pela Fundação Casa da Cultura, e creio que já tem 2 anos que ele foi inaugurado. Lá conta muito, né, sobre a história do município. Apesar de ser um museu histórico, é um museu muito moderno. Lá tem projeção de hologramas, tem caverna artificial. Quem não conhece a cidade,
é uma ótima atração de visita, mas também tem um museu que funciona lá na sede da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Lá tem vários departamentos, né, da área de ciência, com espeleologia, arqueologia, zoologia. Então, são espaços importantes que a comunidade deve conhecer da cidade, até para estar, né, conhecendo um pouco da própria história. Agora, eu quero só agradecer por você ter vindo, sabe? Muito obrigado por ter vindo. Tá, não, eu que agradeço o espaço, a gente está sempre disponível. A Secretaria de Cultura funciona lá na Velha Marabá. A Secult, ela administra a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, não sei se vocês já estiveram lá no espaço. Nós administramos também o Centro Cultural Cine Marrocos. O espaço ele é destinado, né, para a comunidade, fazer sua apresentação musical, teatral, cinema, dança, né, um espaço que está aberto para a comunidade. E a gente está sempre disponível, né? Agradeço muito o convite e a gente vai estar sempre disponível, né, a convites futuros que sejam feitos por vocês. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos que você venha sempre. Tá, não, obrigado. Eu que agradeço, tá bom? E foi um prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Espero que cada dia que passa, né, vocês possam estar participando mais aqui das atividades da escola, tá bom? E obrigado também, né, por ter proporcionado, né, esse bate-papo bem legal, tá bom? Tá, muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia. Nós estamos aqui continuando o nosso podcast com o secretário de Cultura da nossa cidade. E eu estou aqui ao lado do meu amigo Davi. Olá pessoal, eu sou o Davi. Agora vamos fazer nossas perguntas para o nosso querido secretário. Então, quando que começou essa paixão por essa área? Bom, como eu comentei, a partir do primeiro contato, né, com a Fundação Casa da Cultura, na época lá a gente fazia muitas expedições, eu comecei a participar dos grupos ambientalistas da cidade e, ao mesmo tempo, parte das atividades do calendário cultural da cidade também era a fundação. Eu lembro que assim que eu cheguei, eu participei da organização do festejo junino e eu era responsável pela questão do transporte. Então eu ficava no ônibus buscando os boi-bumbás, lá no São Félix, na Liberdade. Aí esse contato, né, com as pessoas, envolvimento com essa atividade, né, vai se apaixonando. Tanto é que eu passei 15 anos lá na Casa da Cultura e depois, com a criação da Secretaria de Cultura, eu fui para a Secretaria de Cultura. E assim, é muito interessante porque a gente lida com as pessoas, né? Lida com as atividades do cotidiano, porque cultura é tudo que as pessoas estão produzindo, né, de forma até, de certa forma, de resistência. E a gente acompanhou também essa evolução das atividades. Por exemplo, a gente ia buscar o boi-bumbá lá, se eu não me engano, Duvidoso, no São Félix. Aí tinha uma escola lá que era praticamente bem afastada da cidade. E hoje a cidade cresceu tanto. E esses grupos, né, estão no meio da cidade, surgiram novos grupos. E isso faz com que a gente, né, vá se apaixonando pela atividade, né? Eu acho que o importante é a gente trabalhar, mas trabalhar com o que gosta, né? Com aquela paixão, que aí o trabalho fica mais fácil, né? Fica mais leve. E como é que foi que você iniciou a sua carreira como secretário? Tá, esses cargos, eles são cargos políticos, né? E a cada ano tem as eleições, alguns cargos são indicação, mas esses cargos também podem ser técnicos. E devido a estar há bastante tempo já lá na secretaria, em 2011 eu fui secretário interino. Na gestão de 2013 a 2016, eu passei um ano e meio sendo secretário e atualmente, desde o final do ano retrasado, né, desde o final de 2022, eu sou secretário da cidade.
E quais são os trajetos que vocês estão planejando para essa cultura? Tá, já pensando já no futuro. A gente quer consolidar o Sistema Municipal de Cultura aqui da cidade. Atualmente nós estamos executando 2 leis federais, que é a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei do audiovisual, né, do Fundo do Audiovisual. Nós estamos finalizando aí os últimos editais e cerca de 2 milhões vai gerar aqui na economia da cidade, né, com o projeto para execução de filmes longa-metragem, minisséries, documentários, além do edital para os outros segmentos. Nós estamos discutindo com a comunidade a Política Nacional de Blanc também, que vai vir mais quase 2 milhões aí, através de editais, para as pessoas executarem seu projeto na área da dança, da literatura, da música. E na segunda-feira nós teremos, no dia 10, uma eleição do Conselho Municipal de Cultura, né, que é um dos elementos que compõem o sistema municipal aqui da cidade, que além da secretaria, a gente precisa ter a questão de um plano municipal de cultura aí para os próximos 10 anos, um fundo de cultura e o conselho. E a eleição do conselho acontece na segunda-feira. Tem algum incentivo da prefeitura em questão assim? Tem um escritor novo que quer avançar, quer lançar livro. A prefeitura incentiva? Tá, ultimamente esse incentivo é feito através da publicação de editais. No passado já houve esse incentivo direto, que pode acontecer também. A pessoa apresenta um projeto, e aí sim, pode ser tanto na área da literatura, um livro, como uma peça de teatro, a produção de um documentário, a gravação de uma música, a produção de um clipe. A prefeitura faz, né, esse fomento, mas recentemente a gente está lançando esses editais, e aí são os mais diversos segmentos, né, não só do livro, da literatura, mas na área da dança, da música, teatro, circo e da cultura popular também. Esse festejo junino que a gente realiza aqui na cidade, que é um dos maiores do norte do Brasil, a prefeitura faz um termo de fomento com a Liga Cultural e passa um valor, né, um valor em real para eles fazerem aquisição de materiais, como compra de sapatos, de calçados, né, sapatos, as indumentárias, para ajudar a pagar um estilista que faz toda a produção do figurino. A prefeitura faz sim, né, esse fomento para desenvolver essas atividades culturais aqui na cidade. E como você se sente trabalhando como secretário? Tá, assim, esse cargo de secretário é o cargo máximo lá da secretaria, e a gente fica feliz por estar contribuindo, né, para esse desenvolvimento social que a gente proporciona aqui na cidade, porque tanto a cultura como o esporte, ele tem uma importância muito grande, né, para o desenvolvimento social aqui da cidade. Algumas pessoas sobrevivem dessas atividades, como alguns artistas visuais que estão produzindo seus quadros, os artistas que produzem música também, né, que vende esse trabalho. Então, é um trabalho muito prazeroso, né, de estar contribuindo para esse desenvolvimento aqui da comunidade do município de Marabá. Conta um pouquinho pra gente da sua vida. Agora, um pouquinho fora da área de secretaria. Você gosta de futebol? Um pouquinho da sua vida cotidiana, pessoal. Sim, aí voltando um pouco mais para essa área pessoal, aqui eu gosto muito, né, de futebol, já fui diretor de clube aqui da cidade, eu ajudei a criar 3 torcidas organizadas do Águia, fui diretor do Bangu, os meus filhos todos nasceram aqui em Marabá, nós gostamos muito de rock, de fazer viagem, eu gosto muito de viajar, principalmente para a zona rural, né, para o interior, para a floresta. Meu primeiro trabalho foi esse contato com a natureza. Eu conheço muito a região da Serra das Andorinhas, nós fizemos pesquisas lá, e aí lá tem caverna, tem cachoeira, tem trilhas. Então eu gosto muito, né, de realizar essas atividades. Em Carajás, o nosso grupo GEM, que era o Grupo Superior de Marabá, foi um dos primeiros a fazer essas pesquisas lá na área. Então nós descobrimos muitas cavernas. Então eu acho muito prazeroso estar, né, visitando esses espaços naturais, onde tem mirante, cachoeira, igarapés.
E as minhas filhas hoje moram todas fora da cidade, mas elas desde crianças que elas viajam comigo para assistir partida de futebol, visitar caverna, cachoeiras. Então isso é um pouco, né, da vida particular do Genival Crescêncio. Bom, muito obrigado pela sua vinda, né? Agradecemos muito pela sua presença aqui hoje. E é isso, muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Então, terminamos esse bloco com o nosso secretário. Continue nos assistindo. E aí pessoal, voltamos aqui com o nosso último bloco do nosso podcast. Meu nome é Vitor. E meu nome é Yasmin Débora. E estamos aqui entrevistando o Genival, que é o nosso secretário aqui de Marabá, da Cultura. E eu queria começar assim, quando o senhor entrou, o que o senhor viu que dava para mudar? Bom, assim, já tem toda uma consolidação, né, das atividades. O que a gente tem que fazer agora é fazer com que o nosso município possa realmente, né, se consolidar com o sistema municipal de cultura, que é uma exigência do governo federal. O governo federal está disponibilizando os recursos agora, que vai ser uma espécie de Fundeb da cultura. Antes, né, a gente não tinha esse incentivo através de leis federais. E a ideia do governo federal é que a cultura ela seja financiada assim como a saúde e a educação, né? Tem recursos para isso, então agora com essas novas leis, além do município acessar esses recursos, ele tem esse pacto com a União, que é criar uma lei do sistema, que é um plano municipal de cultura aí, para um período de 10 anos. Tem que ter um Conselho Municipal de Cultura, e aqui na cidade a gente já tem desde 1993. A cidade, assim, nessa questão de marcos regulatórios, né, nessa área da cultura, a gente é uma cidade que é praticamente referência na região norte, porque desde o início da década de 90 que a cidade já tinha uma lei lá de incentivo à cultura, já tinha o Conselho Municipal de Cultura, já tinha a Secretaria de Cultura, uma lei que dispõe também sobre o tombamento, né, de monumento. Então, sobre essa questão, o município já está bem, né, adiantado, mas a gente precisa, né, fazer de fato essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura, né? A gente vai estar reativando o conselho na próxima semana, mas nós temos aí um grande desafio, que é a construção do Plano Municipal de Cultura de Marabá, que é um plano para 10 anos, e aí é um plano que é a comunidade que vai colaborar para a construção através do conselho, de como é que a gente quer a cidade daqui a 10 anos, com equipamentos culturais como teatro, cinema, praça, cursos de formação para nossos produtores, né, nos mais variados segmentos. Então, eu acredito que acho que é uma contribuição que a gente vai deixar aqui para a cidade de uma forma, né, bem significativa, essa de consolidar essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Nós já temos a lei, já temos praticamente a lei do fundo, também o conselho, mas a gente, né, além de reativar o conselho, a gente precisa construir esse plano municipal de cultura aqui da cidade. Nós temos um ponto sobre a questão do Brasil, sobretudo, nós estamos sobre uma Constituição. Essa Constituição aborda sobre a questão do Estado laico, que nós não veiculamos uma religião específica no Brasil, e isso também se aplica em Marabá, certo? Sim, veiculando a religião em Marabá, como você considera esse segmento consolidando nos veículos de comunicação como um todo? Assim, essa questão da religiosidade é muito importante. Por exemplo, no mês passado, iniciou as atividades do Divino Espírito Santo aqui na cidade, que é uma atividade religiosa. Nós temos 20 grupos, que eles fazem um ciclo, que é de maio até final de julho. Nós temos 20 grupos, a cada final de semana, um desses grupos realiza uma atividade. Alguns finais de semana coincidem ser 2 ou 3 grupos, mas eles, em maio, no primeiro domingo, é feita uma abertura desse ciclo do Divino. Esse ano aconteceu, salvo engano, acho que a 10ª caminhada.
todos os grupos eles levam suas bandeiras e saem lá da Praça São Félix de Valois até a Santa Rosa, fazendo a abertura do ciclo. Durante o final de semana ocorrem essas manifestações e em agosto eles fazem uma barqueata, que é o encerramento do ciclo. Nós temos também aqui diversos grupos, né, de religiosidade ligada de matrizes africanas, que são os povos de terreiros. Esses terreiros eles são reconhecidos pelo Ministério da Cultura como equipamentos culturais, porque lá envolve a questão da religiosidade, da dança, né, uma série de outras atividades, e esses espaços são considerados espaços culturais, os terreiros. A Secretaria, aí, no passado, já colaborou para a atividade da festividade de Iemanjá, que eles fazem na Praia do Tucunaré. Ano passado também eles realizaram uma atividade onde eles reúnem não só os povos de terreiro aqui de Marabá, mas de toda a região. Eles têm uma associação. Esses grupos estão organizados através das associações e a prefeitura, de uma certa forma, colabora. A manifestação do Divino Espírito Santo ela foi tombada em 2016. Então, o município reconhece essa importância. Atualmente, a gente tem a cultura gospel, reconhecida também através até do próprio Estado. Lança atividades, né, editais exclusivos para essa cultura gospel. Aí que nós temos muitas bandas aqui na cidade, não só católica, como, né, diversas outras congregações religiosas. Então, até aqui a nível de Estado já tem esse reconhecimento. O município, alguns anos atrás, na celebração do aniversário, tinha noite secular, tinha noite católica e tinha noite evangélica. Então, essa questão aí, na área da cultura, ela tramita por todas, né, as religiões. E eu acho que o que é mais importante é a questão do respeito. A gente entende, né, que essas questões ligadas à religiosidade, a matriz africana, a gente ainda tem um certo preconceito, mas ano passado nós fizemos uma atividade com os grupos lá na Praça Encontro dos Rios. Foi uma das primeiras atividades que eu realizei com o secretário de Cultura. Então, o senhor tem presente participação? Sim, ano passado foi uma das primeiras ações que nós fizemos, foi uma reunião com esses povos dos terreiros, e em março nós celebramos uma data que marca, né, muita comunidade, que era o dia lá, um dia que eles celebraram as atividades deles. Nós levamos uma estrutura e eles fizeram uma apresentação lá na Praça Encontro dos Rios, lá na cidade pioneira. A gente tem uma relação muito próxima. Nós já lançamos editais, inclusive para essa comunidade. Lançamos um edital de prêmios, né, de mestres de cultura, e aí nós contemplamos, né, alguns mestres da área de terreiro, do divino, do artesanato, né, da cultura popular de uma forma geral. Então, essa atividade o município já reconhece e também participa ativamente das manifestações que são realizadas, né, pelo esse movimento de segmento religioso, né, independente da religião. Então, o senhor considera de maneira efetiva que esses povos eles têm uma valorização presente na cidade? Sim, assim, dentro das limitações, né, quando envolve religião, né, a gente tem até aquela famosa fala, futebol, política e religião, né, a gente tem essa complexidade, mas pelo tamanho, né, da nossa cidade, a grande quantidade, né, de templos religiosos, de terreiros, a gente acredita que a gente tem uma certa harmonia, né, aqui no município. Uma coisa que quando eu era pequeno, geralmente eu pensava assim, cultura é uma palavra que é usada só para festividades, coisas assim, só para o povo passar um tempo assim, mas o senhor poderia explicar qual é a importância da cultura na sociedade ao todo? A cultura, de certa forma, não chega a ser só um entretenimento, né? A cultura é a marca de um povo. E aí a gente pode observar isso através da vestimenta, das músicas, né? Do próprio vocabulário. Você, ao conhecer o nordestino, quando ele começa a falar, você já identifica pela voz. A roupa também, ela vai marcar muito isso, né? A própria gastronomia. Se você vai para o Nordeste, os locais que você visita têm uma determinada
produção de alimentos e de bebidas. Se você vem para o Pará, né, hoje a cultura paraense está muito em evidência, né? Não só através da gastronomia, mas da dança, da vestimenta, essa. Porque a cultura, para além disso, a cultura é tudo que a pessoa produz, né? A gente ainda tem esse hábito de associar a cultura só à questão da diversão, né, do lazer, mas a cultura está para além disso. Hoje a cultura, as pessoas já fortalece essa parte da área da economia de ser uma economia criativa, porque o artesão ele está produzindo ali a arte dele na forma de artesanato, de cordão, pulseira. O artista está produzindo as obras para vender, o artista plástico, do audiovisual está produzindo o filme, o artista da área da dança, do teatro está produzindo espetáculo para vender. Então, a cultura atrelada ao turismo é um importante vetor de desenvolvimento social. Se você vai, por exemplo, para o Nordeste, né, as pessoas querem conhecer as festividades, querem conhecer a gastronomia, então os artistas estão associados aos empresários que têm hotéis, que têm transporte, que têm restaurantes, tudo é uma cadeia que é uma das formas da economia, uma economia mais limpa, né? Não degrada o meio ambiente. A pessoa vai para lá visitar um parque, mas ele vai querer ver um grupo dançando, vai querer ver um artista fazendo show. Tem muito contato com outros tipos de cultura. Isso, tá? Então, quer dizer, a cultura vai para além disso e toda a comunidade ela tem a sua marca cultural, né? Porque ela desenvolve alguma atividade, ela tem a sua culinária própria, tem a sua vestimenta. Então, a cultura, ela identifica, né? O Brasil parece um continente. Para onde você viaja, a gente tem umas culturas diferentes na vestimenta, na alimentação, no comportamento, né? Isso deixa o nosso país um país, né, bem diverso. Bem rico. E rico também, né? O que diferencia dos outros países, porque por ser um país laico, ele permite que várias pessoas, apesar de suas culturas, assim, claro, acontece coisas bem tristes, que é a discriminação por religião, mas felizmente o Brasil é bem aberto a qualquer tipo de cultura e de entrada de pessoas. Por exemplo, o que está acontecendo, né, na faixa de Gaza, que é uma coisa que é bastante triste até de estar acontecendo. Mas o Brasil continuou aberto, deixando os habitantes lá imigrarem para cá e ajudar eles de alguma forma. Assim, de uma maneira geral, o Brasil é um país bem novo. Então, assim, nós tivemos colônias de diversos países que foram se instalando aqui, né, no Brasil. Aqui para a região norte nem tanto, mas a gente tem colônia, por exemplo, como Itamiaçu, de colônia de japoneses que vieram, né, no período da Segunda Guerra Mundial, sendo que os portugueses e espanhóis também, né, desde o início aqui do Grão-Pará estiveram por aqui. Aí lá para o sul a gente já vê mais uma cultura lá alemã, italiana, em São Paulo também. Então isso aí tudo colaborou para a gente ter essa grande diversidade aqui no país. Até mesmo aqui em Marabá nós tivemos também a presença de povos também migrando para trabalhar nos seringais, né? Também é muito abordado isso lá no museu, que quando você faz todo aquele trajeto com um guia, ele mostra cada etapa do processo de colonização de Marabá. E isso é de extrema importância. Você acha que o museu ele tem essa valorização que ele realmente tem na visibilidade? Tem, assim. E Marabá é uma cidade jovem, né? Marabá fez 111 anos agora. Aí você vai para Belém, que é cerca de 460 anos. Belém, Cametá, Vigia e Bragança são as cidades mais antigas. E aí você vê isso lá na própria arquitetura da cidade, né, nos comportamentos. E Marabá, por ser uma cidade, né, acho que depois de uns 15, 13 anos, ela foi emancipada, né, no 5 de abril, esse ano foi 111 anos. Então é uma cidade nova, dá para a gente, né, fazer praticamente toda essa recuperação. E o museu lá ele retrata bem isso, né? Esses períodos, né, que a economia da cidade foram gerida pela borracha, pela castanha, a mineração e atualmente a mineração, né, pela agropecuária. Então o museu lá é um museu bem moderno, mas ao mesmo tempo ele retrata, né, todos esses acontecimentos que aconteceram na cidade,
Aí tem a questão das lendas, tem as enchentes, né? Esses transtornos que a cidade passou. O arquivo mesmo da Fundação Casa da Cultura, eu creio que lá deve ter mais de 50 mil fotografias, e-mails digitais, impressos, documentos, né, que contam toda essa história. Então, como a cidade ela é uma cidade praticamente nova, é fácil da gente encontrar essas histórias, a história, né, do município, da cidade, porque vai ter documentos, tem imagem, relatos, né? Tem muitas pessoas ainda que acompanham isso, usa a fonte oral, né? Tem esse conhecimento também que está sendo repassado através dos livros, documentários. E para quem não conhece a cidade, lá o Museu Histórico da cidade ele vai trazer muito conhecimento. Né? Fica o convite, porque quem for lá vai gostar muito, né? De conhecer um pouco do passado e do presente, e provavelmente do futuro, né? Dentro de toda aquela modernidade que o museu proporciona ao visitante. Da mesma forma que o senhor já foi o passado de Marabá, o senhor também tende a contribuir no futuro. Também os estudantes aqui no futuro nós temos também essa valorização nas questões culturais, né? Da festa junina, na questão do carnaval, que em Marabá tem grande impacto. Eu gostaria de perguntar também o que é Marabá para você, porque você não é nativo daqui de Marabá, né? Você falou que você tem muita participação nessa questão da cultura daqui, mas você teria feito alguma coisa diferente? Não, assim, eu recebi, né, o título de cidadão marabaense 2022, eu me considero filho da cidade, a maior parte da minha vida eu vivo aqui, todos os meus filhos nasceram aqui, e essa importância, né, dessas últimas atividades, a gente pode tirar também, né, dentro do festejo junino, que a gente vem falando, da sua importância, que perpassa aí já praticamente há mais de 4 décadas com essas atividades, mas com o festejo mesmo, com a atividade de competição, já tem quase 40 anos, que recentemente nós recuperamos um pássaro junino lá do Cabelo Seco, que é o bairro Francisco Coelho, né, popularmente chamado de Cabelo Seco, que ele tinha 50 anos que não realizava nenhuma atividade. Então, algumas das pessoas que até quando era adolescente, jovem, que passava por lá, que conhecia algumas cantigas, né, se juntou com uma pessoa da comunidade e há 3 anos, né, há 2 anos, esse vai ser o 3º ano que eles fazem, né, essa participação no nosso festejo, além de algumas apresentações para a comunidade. Então, essa contribuição, né, do fortalecimento da cultura, da importância da gente valorizar, é muito importante, né? Para o futuro, a cidade vai ganhar novos equipamentos culturais, mas o que é mais importante mesmo é esse fazer da cultura que é feito pelos agentes do município. Essa manifestação que nós comentamos nos blocos passados, sobre a manifestação do Divino Espírito Santo, é a manifestação mais antiga que é realizada aqui no município. Tem um grupo que já está na 3ª geração da família, né? Cerca de 150 anos. Então, eles faziam em outros municípios. Essa atividade veio para cá no início do município e já está na 3ª geração, né? Assim como outras manifestações culturais. E o que é forte é isso, porque independente de governo, independente de Secretaria de Cultura, essas manifestações, com o passar do tempo, elas vão se fortalecendo, enfraquecendo, mas elas nunca vão deixar de existir. O exemplo mesmo, por exemplo, as festas juninas. Nós tivemos alguns anos que a gente, né, estava meio devagar com alguns grupos, quadrilhas, mas recentemente foram criadas muitas quadrilhas juninas mirins. Então são essas quadrilhas mirins que vão estar fazendo, né, com que essa cultura, né, fique sempre forte, acesa. Nós temos também um boi bumbá mirim, quer dizer, os filhos dos mestres, dos brincantes lá, eles já tomam gosto, né, pela coisa, desde com 5, 6 anos, bater o tambor. Então isso aqui fortalece, né, e vai, né, ser sempre pujante nessas atividades aqui na cidade. Nos blocos anteriores, o senhor mencionou que o senhor trabalhou com a arqueologia, que é algo que não envolve tanto a questão de um local fechado. Qual foi a principal diferença que o senhor sentiu, assim, passar da parte da natureza para uma parte mais, digamos assim, mais urbana? Com a população, né? Porque esse contato com a população é de extrema importância, porque em todos os segmentos da nossa vida, porque mesmo nesse segmento das cavernas, na exploração, o senhor tinha uma equipe ajudando, certo? E nessa questão também
indo, saindo desse local de natureza para o centro urbano, você também lidou com as pessoas, só que com mais ênfase, né? É assim, porque são duas coisas bem diferentes, né? Enquanto a Casa da Cultura, ela trabalha mais com essas pesquisas, a área de museu, a secretaria, ela já trabalha, são mais praticamente atividade urbana. E aí pode ser também atividade rural, quando a gente leva para as comunidades, né, do interior aqui de Marabá, porque nós temos dezenas de vilas. Por exemplo, na Vila Santa Fé, lá a gente disponibiliza para a comunidade estrutura para o desenvolvimento de uma atividade cultural, que são aquelas feiras agropecuárias que eles fazem, né, com shows artísticos, com atividades de rodeio. A gente também, né, dispõe dessas parcerias com a comunidade, eles vão desenvolver atividade, a gente disponibiliza a infraestrutura, às vezes também disponibiliza bandas. Porque são atividades diferentes, né? A partir do momento que eu saí do museu, que era uma atividade mais de campo, de pesquisa, quando eu venho para a Secretaria de Cultura, aí já são atividades totalmente diferentes, né? Lá é pesquisa, preservação, por exemplo, eu já fiz salvamento arqueológico, a gente saía para fazer documentação de caverna, que são atividades, né, totalmente opostas. Então, mas assim, a adaptação foi tranquila, né? Foi tranquila, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar, né, o nosso salário, então a gente vai fazendo, né, com que essas adaptações se tornem prazerosas, porque a gente tem que trabalhar, né, com prazer, e assim, eu sinto muito, né, orgulho de estar contribuindo para esse desenvolvimento, quando eu recebo os mestres lá na secretaria, quando eu vou visitar a atividade lá no ateliê dele, no terreiro, na igrejinha, na manifestação dele, assim, isso que torna, né, o meu trabalho, né, prazeroso, esse contato que a gente tem com eles, com as crianças, por onde a gente anda, né, eles já conhecem, né, a gente, sabe das nossas limitações, a gente queria ajudar até um pouco mais, mas quando a gente está dentro da máquina pública, né, eu acho que vocês compreendem, né, há uma série de limitações, a burocracia, às vezes, ela atrapalha muito também, e a gente sabe, né, por exemplo, o pessoal da cultura popular mesmo, alguns mestres não tiveram acesso à escola, então tudo que eles fazem há 70, 80 anos foram, né, adquirido, né, com o passar do tempo, esse conhecimento empírico, e é conhecimento também que a gente não vê, né, não tem como aprender na escola, né, o convívio com a comunidade, né, são essas experiências de vivências mesmo de vida que, né, levam a eles a esses títulos de mestre. E assim eu sinto, né, eu tenho muito prazer de estar colaborando, né, com essa atividade, esse segmento da cultura aqui da cidade. A gente queria até fazer um pouco mais, mas a gente tem essas limitações. Sim, com as leis, né? Porque nem tudo depende somente de um órgão, né? Os órgãos trabalham em conjunto. Isso, os órgãos trabalham em conjunto. Para você comprar qualquer coisa via prefeitura, requer uma licitação, né? Então tem que passar por vários departamentos. Então isso aí, de certa forma, trava, né? Recentemente tem umas aprovações aí via, né, governo federal, de mudanças de lei, para que a gente possa ter facilidade, né, para estar desenvolvendo algumas atividades, principalmente relacionadas à questão da cultura. Porque quando você traz para a questão da concorrência, para fazer licitação, aí você, atividade que de repente a gente poderia estar fazendo em 10, 15 dias, você leva meses e meses, né, para estar conseguindo, por exemplo, adquirir material para estar repassando para a comunidade, para compra, né, de equipamentos também, que caso algumas pessoas e associações e coletivos precisem, né, aí isso trava, né, o fluxo das atividades. Entendi. Nós gostaríamos também de finalizar agora somente com uma última pergunta. O que Marabá é para você? Marabá para mim é tudo, né? A cidade que me acolheu toda a minha família, e a cada dia que passa a gente espera, né, uma cidade melhor, uma cidade que abrace as pessoas, né, que vêm de fora. No passado a gente tinha um estigma, né, de ser uma cidade muito violenta e tudo, mas hoje qualquer pessoa que vem em Marabá, ela se sente bem, né, pela essa acolhida das pessoas, pelas apresentações que elas veem nos espaços públicos, por toda essa estrutura que a cidade proporciona. Você vai na aula, a qualquer hora do dia, você vê pessoa tirando foto, filmando, levando parentes, amigos, turistas, né? E hoje a nossa cidade ela se consolidou, né, como
acho que uma das cidades mais importantes do interior da Amazônia, não só pela essa questão, né, efervescente da cultura, mas pelos equipamentos culturais. Agora a gente vai ganhar um grande cine-teatro, a gente tem estádio de futebol, tem museus, são poucas cidades no interior da Amazônia que tem esses museus, e a população, né, o poder público colabora para esse crescimento, né, que a cidade vem galgando aí ao longo dos anos. E eu também queria deixar aqui um abraço especial para a direção da escola. É um prazer estar aqui, né, iniciando esse projeto de vocês. Dizer que a gente vai estar sempre, né, à disposição também lá para colaborar com as atividades aqui extracurriculares. A gente tem um contato praticamente de todos os grupos culturais da cidade. A gente administra esses equipamentos culturais, como eu falei, o Cine Marrocos e a Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo. Lá também tem uma série de atividades que a gente também convida vocês, né, os estudantes e a comunidade de forma geral, estarem lá visitando esses espaços. É um prazer. Também queremos agradecer ao senhor. Trazemos um presente para o senhor, Tá. para a participação. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Eu queria agradecer também ao nosso amigo Hélito Moreira, que está ali nos bastidores, que já é um amigo de longa data, Hélito, viu? Muito obrigado aí, amigo. E é isso. É isso, muito obrigada pela participação do senhor. E fiquem atentos com mais podcasts que acontecerão segunda e quinta-feira. E quarta também, a semana toda, acompanhando os podcasts. E também sigam o nosso Instagram, Futuro Educacional. Lá são postadas várias coisas interessantes, não só dos podcasts, mas também da escola em si. Exatamente, nós teremos muitas novidades para poder apresentar para vocês, então se mantenham ligados segunda, quarta e sexta, que nós estaremos cada vez mais entrevistando personalidades tão importantes quanto a do nosso secretário. Valeu.